Olá para você que acompanha o My News. Nós estamos começando agora mais um Além das Manchetes, com o patrocínio da REAG Investimentos e gravado direto aqui do Cine REAG Belas Artes. Hoje nós vamos ter como convidado o Caio Megali, que é economista, chefe da XP Investimentos, já participou do setor público, o governo federal, o governo aqui de São Paulo, mas daqui a pouquinho os detalhes. Voltamos já já. E voltamos com Além das Manchetes. Como eu disse, o nosso convidado de hoje é o Caio Megali, que é economista. Ele foi ex-secretário da Indústria e Comércio, secretário da Fazenda aqui do estado de São Paulo e agora economista, chefe da XP. Caio, obrigada pela sua participação aqui no Além das Manchetes. Prazer é meu, muito bom poder bater papo com vocês aqui sobre o cenário econômico e os desafios que nós temos para esse ano. Muitos desafios. Nós temos a Deise Ziocari também, que é jornalista, cientista política com a gente, e eu quero chamar o nosso parceiro Marcelo Fonseca, que é economista-chefe da REAG Investimentos, mas deixar os dois trocar umas figurinhas aí antes, porque eles são amigos de longa data, eu já fiquei sabendo antes, palmeirenses, eu sou São Paulina, então vamos deixar eles conversando um pouquinho. É isso. A gente estava falando antes de começar o programa, quanto tempo que a gente se conhece, né? Então, a gente contou 30 anos, né? Desde a época da FEA, a gente fez economia juntos lá na... 30 anos de economia e Palmeiras, né? E Palmeiras. E companheiro das arquibancadas do Velho Palestra, né? É isso. Muitas crises dos dois lados, né? Vamos colocar também, né? Tanto crise de mercado financeiro, economia, o Palmeiras também teve uma fase bem ruim, agora deslanchou. O Palmeiras tem vol alta, que nem o Brasil, né? 30 anos turbulentos, né? Não é voo de galinha. Não é voo de galinha. Esse não é voo de galinha. Mas vamos falar então de crise, né? Que nós estamos de novo numa situação difícil, que aí, como a gente fala, ciclicamente temos essas dificuldades. Nós tivemos mudança de meta, a gente até conversou já sobre isso nos programas anteriores, aqui no Além das Manchetes, que é a situação fiscal, que é um problema sério que o Brasil enfrenta há décadas, né? Teve alguns períodos de ajuste maior, mudou para o arcabouço e mudança de meta fiscal. Então, isso já vinha mexendo com o mercado financeiro. E eu acho que uma das consequências foi a mudança agora da posição do Copom. Nós tivemos nessa semana mais uma reunião e o Copom foi contra a sinalização que ele tinha dado, em vez de corte de meio ponto, cortou a Selic em 0,25 e encerrou o comunicado sem qualquer indicação de futuros passos. E aí, Caio, você já esperava o 0,25? Foi uma decisão que, vista pelo mercado em boa parte como política também, não só econômica, porque os 4 indicados pelo atual governo votaram queriam um corte maior da Selic de meio ponto, né? Roberto Campos Neto definiu era o empate com o corte de 0,25, né? Pois é, eu acho que, Denise, você tocou no ponto que é importante, que é a política fiscal, que na verdade é um complemento à política monetária, que é a política da taxa de juros. Se você tem uma política fiscal muito expansionista, ou seja, com gastos acelerados, etc., isso já incentiva a demanda interna o suficiente, mantém as pressões sobre os preços e aí as taxas de juros acabam tendo que ser um pouquinho mais altas para compensar. Na época do teto de gastos, por exemplo, quando havia uma restrição maior para o aumento de despesas, foi o momento também em que a taxa de juros caiu mais. A gente teve ali momentos em que os juros vieram abaixo de 6%, mesmo antes da pandemia. Então, no momento em que a política fiscal traz esse tipo de incerteza, é verdade que o governo está lutando ali por mais receitas para equilibrar o orçamento, mas ainda assim o resultante desse movimento é um resultante expansionista do ponto de vista da demanda interna, né, das pressões sobre o preço. Isso deixa o Banco Central um pouco mais cauteloso. No comunicado dessa semana, é interessante, e nós assim, né, Marcelo, no mercado temos o hábito de ficar comparando um comunicado com o comunicado anterior, né, porque é ali que você percebe as diferenças e tal. Então você pega os últimos vários comunicados, a parte que ele trata sobre política fiscal é sempre meio lacônica. Ele fala, política fiscal é importante, vamos acompanhar e dependendo de como ela for, a gente reage aqui. É mais ou menos isso que ele falava. Dessa vez, ele falou mais, né? Ele detalhou mais a importância de uma política fiscal equilibrada para reduzir pressões de inflação, para reduzir prêmio de risco sobre os ativos financeiros brasileiros. É um sinal ali, na minha avaliação, de que ele está um pouco mais preocupado com esse tema. Né? Agora, uma coisa que chamou a atenção no comunicado foi que nessas análises eles colocaram unanimemente
né, de saber dessa necessidade de ter o compromisso fiscal, depois unanimemente, só que a votação não foi unânime, né? Então fica até uma certa curiosidade para a ata do Copom, né, que eles devem detalhar um pouco mais essa conversa, né, o que aconteceu antes da tomada de decisão. Foi um Copom rachado, né, nesta reunião, alguns achando que, olha, o cenário está incerto, é melhor ir mais devagar. A gente tinha sinalizado 50 lá atrás, mas o 50 não é mais possível, porque ficou muito incerto, é melhor ir mais devagar. Outros disseram não, a inflação ainda está baixa, os juros ainda estão altos na visão lá deles, imagino que seja isso. Eles não detalharam muito no comunicado, a gente não tem a ata ainda, né? Mas eu imagino que na cabeça deles o juro ainda está alto, a inflação baixa, não justificava mudar a sinalização. Então, se você olhar para trás, disseram que ia fazer 50, aí o Copom rachou. Alguns falaram, não, a gente tem que fazer o que a gente disse que ia fazer porque as coisas não mudaram tanto. Outros disseram, não, as coisas mudaram bastante, não dá mais para a gente fazer o que a gente prometia. Esse é o Copom rachado quando você olha para trás. Quando olhando para frente, né, lendo o comunicado aqui, aí o Copom parece mais consensual. Ele diz o seguinte, olha, independente de qualquer coisa, quando eu olho para frente, eu quero a inflação na meta. E para ter inflação na meta, a gente precisa ter uma política monetária cautelosa e ponto. Não falou mais nada. E o ajuste fiscal ou não ajuste fiscal pode atrapalhar a inflação. Pode atrapalhar, ele menciona isso, né? A gente comentou aqui, né, que ele fala mais sobre o fiscal dessa vez. E não dá nenhum sinal sobre a próxima reunião. Né? Eu achei que até o comunicado para o meio de repente. Cabe até não fazer nada na próxima, lendo o comunicado. Eu não acho que é o cenário mais provável, mas o comunicado dá até essa possibilidade. Marcelo? Caio, desculpa. Não. Isso não causa uma certa instabilidade e até uma desconfiança em relação ao que vem por aí, principalmente agora que a gente vai ter mudança na diretoria do Banco Central? Esse comunicado não ficou meio perdido? Assim, eu acho que tem duas partes. Uma parte que a resposta é sim e não, né? A parte não é a seguinte, olha, nós estamos nos acostumando no Brasil a viver com o Banco Central independente. É a primeira vez que a gente tem uma transição de governo com o Banco Central independente. Pega países que têm mais tradição de bancos centrais independentes, Estados Unidos, México, isso é mais normal, é bem normal. O próprio Roberto destaca isso quando tem o Roberto Campos, presidente do Banco Central, que isso faz parte da tradição já bem estabelecida de bancos centrais independentes, tratar com mais naturalidade essas incidências. É isso, assim, cada diretor são 9, né? Economistas discutem, a gente tem grupos, né, Marcelo, de WhatsApp de economistas, é um quebra-pau ali, cada um acha uma coisa, então é natural, e normalmente são até pelas redes sociais. E são economistas de linhas parecidas, então imagina se forem de linhas diferentes, como tem no Copom, tem mais chance ainda de ter divergência. E eu acho que isso é normal. Aí o comunicado essa é a parte de não tem problema. Vai acontecer. O problema é que o Galípolo é o cotado para ser o futuro presidente e ele estava nessa dissidência defendendo um corte maior. Essa é a parte que talvez tenha problema, né? E eu digo talvez porque, assim, de novo, é um voto. Havia fundamento econômico também para votar por 50. Ele diz o seguinte, olha, a inflação, a verdade é que os últimos dados de inflação foram bons. Os últimos dados de inflação foram bons. O câmbio chegou a bater 5,30, ali naquele áudio, mas voltou um pouco. A gente pode discutir a política fiscal, mas a Moody's, que é uma agência de rating independente, etc., deu um outlook positivo para o Brasil. A gente pode discutir também se faz sentido ou não, se significa alguma coisa ou não, mas tem esse argumento. Então ele fala, baseado nisso, eu acho que nesse momento vale dar a sinalização, implementar a sinalização que eu já tinha dado lá atrás, só que daqui para frente temos que focar na meta, tal. Então é um momento pontual no tempo, talvez isso aqui vai se ajustando. O problema foi essa divisão assim, muito 5-4, e sendo que os 4 são os novos e os 5 são os mais antigos. Essa mudança de perfil, não é? Dá
a possibilidade da interpretação de mudança de perfil, mas isso é uma coisa que a gente vai só saber ao longo do tempo. Eu acho que nas discussões agora a gente tem que colocar o componente da tragédia do Rio Grande do Sul, não é? Porque mexe com o fiscal, embora seja um estado de calamidade e que os gastos fiquem fora dos limites do arcabouço fiscal, é uma conta que vai entrar em algum momento, não é? E abre a discussão para outras flexibilizações. Primeiro, não se sabe o tamanho dessa ajuda que terá de ser dada pelo governo, a forma como ela vai ser financiada, se discute questão de emendas, tem campanha para a liberação de fundo partidário, fundo eleitoral, mas a gente sabe que não é só isso que vai resolver. Né, tem muito posicionamento político que se cobra do Congresso, que eu acho que nem cabe muito, porque vai ser muito difícil que eles façam esse tipo de concessão. Por exemplo, o parlamentar do Estado dar emenda para o Rio Grande do Sul. Eu acho muito difícil no ano de eleições acontecer isso. A Deise até pode falar mais sobre isso. Mas como é que você vê, nesse contexto fiscal, que já estava gerando muita insegurança, mudança das metas fiscais, esses gastos agora com o Rio Grande do Sul? Assim, esses gastos têm que acontecer. Eu acho que não há dúvida a respeito disso. E o arcabouço fiscal, na verdade, todos os regimes fiscais que a gente teve no Brasil ao longo do tempo, desde a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o teto de gastos, o novo arcabouço, tem ali uma previsão para momentos como esse, em que flexibiliza-se as regras e pode-se gastar o que for necessário. Não há dúvida que entre ter uma dívida um pouco mais alta e salvar o Rio Grande do Sul, ou ajudar o Rio Grande do Sul, e ter uma dívida mais baixa e não fazê-lo, naturalmente, obviamente, a primeira opção é a que tem que ser adotada. Então, isso vai acontecer. Quanto? Não sabemos. Não temos a menor ideia. Imagina que são bilhões e bilhões pelo estrago. Passa de dezenas. Né? Passa de dezenas. O colapso da infraestrutura, de moradias, de tudo que a gente vê é uma tragédia absurda. Pois é. E as pessoas vão precisar de ajuda, né? Essa linha de crédito que o governo está estudando com garantia é isso, porque as pessoas podem ficar sem emprego. As empresas podem ter fechado, sabe? Você não sabe o que vai sobrar quando a água baixar. É isso. Isso é uma coisa que o que eu acho que a melhor alternativa do ponto de vista financeiro é criar as condições para fazer a transferência o mais rápido possível, né? Se planejar ali alguma coisa no orçamento, 10, 20, 30 bi, para isso pelo menos seria o primeiro, não sei se vai... Às vezes não precisa nem tudo isso, às vezes vai precisar mais do que isso, a gente não sabe. Hoje não tem muito o que fazer, os gastos são gastos de fato menores agora, porque eu acho que o gasto mais importante vai ser o gasto de reconstrução, só que o gasto de reconstrução só vai vir depois que a água baixar, a gente conseguir saber, isso provavelmente vão ser gastos de 25, 26, talvez 27, não sei quanto tempo a gente vai demorar para fazer tudo isso, tem que ter lá um pedaço reservado no orçamento, uma dívida um pouco maior e bola para frente. Esse do ponto de vista financeiro. Tem episódios parecidos no passado? Poucos, né? Eu acho que o mais parecido assim que a gente... pandemia não é um bom exemplo, porque pandemia é diferente, embora foi necessário fazer gastos acelerados. O Katrina nos Estados Unidos talvez seja mais parecido. Eu dei uma estudada nisso esses dias. Você olha as fotos ali de St. Louis naquela época, é muito parecido com as fotos de Porto Alegre, né? Então eu acho que é mais ou menos aquilo. Agora, ali, quanto for de gasto só de infraestrutura, eu acho que foram 15 bi de dólares, isso significaria uns 50 de reais, não sei. Então esse é o ponto que a gente vai descobrir ao longo do tempo. O que é importante aqui, né? Que eu achei bacana na discussão pública, porque está todo mundo falando isso, que não foi o que aconteceu na pandemia. É importante que esses gastos sejam feitos, mas é importante não distorcer o resto do arcabouço fiscal por conta disso, ou seja, aproveitar o gasto para desfazer as outras amarras fiscais. Através de uma PEC, por exemplo. Isso, porque aí você desamarra totalmente o fiscal brasileiro e perde o controle com outras coisas. Porque quem já esteve no setor público sabe, tudo é importante, tudo é urgente. Então, o Rio Grande do Sul é urgente, mas também aquele outro estado é importante, aquele outro está passando dificuldade, aí você perde seu controle. E eu citei a pandemia porque eu me lembro que na pandemia, como estava todo mundo muito agoniado, era uma coisa meio assim, paga logo. Quem está preocupado com dívida nesse momento? Quem está preocupado com déficit nesse momento? Não é isso, não é essa a questão. A questão é fazer de uma maneira eficiente até, né? Eu acho que a gente aprendeu com a pandemia, eu acho que na pandemia a gente gastou muito mais dinheiro do que se precisava,
com algumas coisas. E não teve controle. Depois, eu acho que foi uma onda de processos aí dos estados e municípios, porque não se controlou preços, desvio de recursos e uma série de coisas. É isso. Então, acho que está todo mundo, e quando eu digo todo mundo, é todo mundo mesmo, assim, opinião pública, Congresso, políticos, analistas de olho, para que isso seja feito de forma governo. Agora, isso não dispersa um pouco o foco do governo em relação ao ajuste fiscal? Porque a gente estava numa fase e continua ainda de discussões de medidas, teve a aprovação do DPVAT, tem a briga, a questão da desoneração da folha, a gente vê a Haddad ainda tentando avançar com medidas que garantam mais receita, ele tenta mostrar o compromisso fiscal, mas Lula já várias vezes deixou de lado essa questão, ele acha que a dívida pública não é problema, que outros países têm dívida pública maior que o Brasil, ele tem insistido muito nessa questão, né, como se fosse só uma questão de percentual de PIB ou de valores, e não leva em conta a condição do Brasil mesmo. Não pode desviar um pouco o foco, porque a gente viu uma mobilização total, o Congresso, o Supremo também de acordo com flexibilizações, todo mundo disposto a ajudar o Rio Grande do Sul, mas não dispersa daquele foco que se deveria ter do fiscal, o fiscal central mesmo, né, tirando essas exceções? Pode dispersar, acho que esse é um risco, de fato. Queria chamar a atenção para a condição inicial. Por que o ajuste fiscal é tão importante? Por que ter as contas em ordem é tão importante? Entre outras coisas, equilíbrio, previsibilidade, não ter pressão de preço, entre outras coisas, estar mais preparado para um momento como esse, né? Que a gente vai ter que gastar com o Rio Grande do Sul? Vai. Né? É como se você tivesse um problema na sua família e tem que ter um gasto médico importante com um ente querido. Você vai gastar, não importa o que você vai ter que fazer. Agora, se você tem uma vida financeira equilibrada, isso é absorvido muito mais facilmente. Se você não tem uma vida financeira equilibrada, isso vai ser muito mais difícil. O drama é muito maior. E o Brasil não vinha com uma vida financeira muito equilibrada, aliás, já há muito tempo. E com atraso de investimentos. Então, a gente já não tem condição de fazer investimento, tem déficit público há muito tempo, crônico, despesas obrigatórias que crescem muito além da inflação, muitas vezes não faz sentido. Isso o ministro também tem colocado, benefícios tributários também que não se mede se vale a pena ou não vale a pena, gasta-se muito dinheiro com isso. Então a gente já vinha numa situação muito fragilizada. Aparece uma necessidade como essa, é mais difícil não só fazer o gasto, como depois se reequilibrar lá na frente. Se você está equilibradinho no início, faz sua despesa, é mais fácil voltar para o equilíbrio lá na frente. E mais, né, como a gente está acostumado a pouca disciplina fiscal, vem o risco que você mencionou, que aí a comparação que eu faço é com a crise de 2008. Também as comparações são delicadas, mas assim, em 2008, quem viveu a gente estava no mercado já, né, Marcelo? Quem viveu a crise de 2008, lembra assim, foi um momento em que havia um pânico generalizado e uma sensação no mundo inteiro, parecido com a pandemia, que a política fiscal naquele momento deveria ser gastar não era um problema ali. A gente tinha que resolver o problema maior, que era o problema da crise financeira. Tudo bem, isso aconteceu. Só que o Brasil começou a gastar em 2008 e só foi parar em 2016. Aproveitou a crise e descarrilhou o fiscal de tal forma que a gente só conseguiu reequilibrar lá na frente no teto de gastos em 2016. Né? E aí o país capotou, tivemos 7% de recessão, 2 anos seguidos de queda de 3,5% mais ou menos. Maior recessão desde os anos 30. Maior recessão desde os anos 30. Um contexto internacional muito amigável, né? Então algo completamente produzido por nós mesmos, pela incompetência na gestão fiscal. Né? Então, esse é o risco, quer dizer, circunscreve a tragédia, gasto o que for necessário com aquele ponto, e só. E o governo que já estava dividido nessa questão de gastos, né? Porque você tem a equipe econômica tentando focar no ajuste, tentando manter as metas, e, por outro lado, a ala política querendo gastar, até porque tem o problema da popularidade que também está em queda. Pois é, eu vi em algum jornal, não me lembro qual agora, uma notícia que era assim, tem a votação no Congresso para calamidade, para abrir espaço
o Rio Grande do Sul. Obviamente isso está sendo feito a toque de caixa e é preciso que seja feito, mas já entrou ali um jabuti né, de criação de cargos no judiciário. No judiciário, que não me parece ter nenhuma relação com a crise, né, emergente do Rio Grande do Sul, mas é esse tipo de coisa que a gente tem que ficar de olho. E a gente sabe que municípios e estados também estavam no momento de cobrança do governo de mais ajuda, renegociação de dívida. Então, se houver, tendo a moratória para o Rio Grande do Sul, que eu acho que é o mais lógico no atual momento, que eles vão gastar muito, outros estados, depois de passar esse impacto da tragédia, vão querer também algumas concessões. Esse, particularmente, eu acho que é o maior risco hoje, de você procurar usar o episódio do Rio Grande do Sul como um pretexto para se colocar no mesmo bonde as discussões dos problemas dos entes federados, né? E eu acho que eu chamaria a atenção para a necessidade da gente lembrar que, diante da dificuldade fiscal que o país está enfrentando, a gente tem abordado esse tema em vários dos episódios passados. Eu convido a quem está nos assistindo a voltar, acho que foram análises muito boas nas edições anteriores. Eu acho que a gente tem que lembrar que essas excepcionalidades, elas, principalmente pelo momento delicado dos entes federados, elas têm que acontecer com uma revisão das condições estruturais que estão apertando os orçamentos desses entes, estados e municípios. Se você olhar, saiu na mídia, eu não chequei essa informação, então eu não sei se ela é completamente correta, mas parece que o gasto com prevenção de infortúnios, acidentes, no Rio Grande do Sul foi 0 esse ano. Então, já se sabe, não é mais, acho que já não tem mais ninguém razoável que vá negar que a gente vai entrou numa longa era em que episódios como esse vão ser mais recorrentes no mundo inteiro e que, portanto, o regime fiscal tem que ser robustecido para conseguir dar espaço para que você faça o tipo de investimento público necessário para você fazer frente a algo que virou rotina. As mudanças climáticas chegaram, esses episódios extremos vão ser cada vez mais constantes. Então, a gente não pode viver de tratar isso como se fosse uma excepcionalidade. Tem que fazer parte das prioridades. É para a segunda cheia do Rio Grande do Sul. Segunda cheia em pouco tempo. Mas isso tem acontecido em muitos locais do mundo inteiro, no Brasil também, no Brasil, mas no Brasil em vários locais, e você percebe a infraestrutura desgastada. Que vão surgir, precisamos de uma estrada nova, então faz uma estrada nova, mas não cuida daquela ponte que está sem manutenção há muito tempo. Então você vê que a estrutura não aguenta, foi tudo arrastado, mesmo que tenha sido uma chuva excepcional, não segurou. Não, e a gente parece chato que a gente repete esse mesmo tema, né? Bate nessa tecla. Para se fazer isso, não tem como não voltar a pensar no ponto que o Caio falou anteriormente, que é lidar com as amarras do orçamento, os gastos obrigatórios, as indexações da vida, as obrigações que estão espremendo cada vez mais o orçamento para investimento público. Além desses outros impactos sobre a economia, pressão de preço que você comentou, existe uma necessidade de você fazer melhor uso do dinheiro público. E certamente o dinheiro público não está sendo usado da maneira melhor para quem paga o imposto. O Caio teve essa experiência, né? Pois é, a gente via, eu fui secretário municipal aqui da Fazenda de São Paulo, e a gente tinha esse tema, naturalmente numa escala muito menor, mas todo começo de ano tem chuvas e inunda a cidade de São Paulo. E as reportagens na imprensa eram sempre as mesmas. Passava prefeito, o mesmo tema, a mesma pergunta ao prefeito. Prefeito, por que você não investiu em obras de infraestrutura, piscinões, aquelas coisas? Estava previsto no orçamento e a prefeitura não fez. E eu, quando era secretário, veio para mim essa pergunta. Estava prevista no orçamento e a prefeitura cancelou aquele dotação para passar dinheiro para outras necessidades. Aí a resposta foi o seguinte: olha, o orçamento ele vem muitas vezes populista da Câmara, da Assembleia, do Congresso. Populista no seguinte sentido: olha, tem uma obra que é importante. É uma caixa de desejos. Só que você tem uma despesa pública aqui com gastos correntes, previdência,
no caso da cidade era ônibus, coleta de lixo, essas coisas, tem lá uma certa dotação que é necessária. Esses gastos crescem muito aceleradamente, alguns por regras pré-definidas, mínimos de saúde, educação, aquelas coisas, e aquilo ocupa todo o orçamento. Só que para a Câmara dos Vereadores entregar um orçamento com obras de infraestrutura, tirava-se dinheiro daquilo, deixava menos do que era necessário e entregava um orçamento com aquela obra. Quando você vai fazer a execução do orçamento, você fala assim, eu não vou conseguir fazer essa obra porque eu tenho 11 meses só de previdência, eu não tenho 12. E o calendário, dezembro vai chegar. Então, quando chegar dezembro, eu vou ter que tirar o dinheiro daquela obra que o parlamento colocou e vou ter que devolver, porque a obra, infelizmente, pode esperar, a previdência não. Né? Ou o salário dos servidores não, ou a coleta de lixo não, ou seja, os gastos correntes eles vão te ocupando todo o orçamento. Né? Então, o momento que eu passei na prefeitura foi um momento de muito aperto, a gente tinha acabado de passar a crise lá de 2015, 2016, que a gente comentou aqui agora há pouco. Agora a situação está um pouco mais equilibrada, as obras voltaram. Mas é isso, se o orçamento é todo consumido por gastos correntes, de fato não vai sobrar dinheiro para essas obras que são tão importantes. O foco da disputa não é pressionar o governo, por que você não fez a obra? Vem cá, por que você está gastando tanto do outro lado? Né? Vamos discutir o orçamento como um todo. O dinheiro, você não pode multiplicar o dinheiro assim, né, do nada, põe dinheiro para cá e para lá. Um pouco dessa angústia também do lado político, acho que do próprio presidente Lula, porque essa vontade de você ter investimento, né, que ele lançou o PAC. E cadê dinheiro para o PAC? Né? Claro que a gente pode questionar também o tipo o perfil de projetos que se pretendia levar adiante, mas tem esse problema do orçamento não dar espaço, né? É isso, tem muita coisa a ser feita, a infraestrutura do país que podia ajudar, inclusive, o país a crescer mais, estradas que faltam, ferrovias, rodovias, pontes, todo o sistema de logística do país, infraestrutura, mas não tem dinheiro. Como o Marcelo falou, vira uma carta de intenções, né? Mas pelo menos para algumas coisas, a gente evoluiu bastante em termos de concessões, novos marcos legais, tal, para trazer o setor privado para cobrir essa parte. E, em parte, isso está funcionando no país. Mas, pegando a linha até do que a Denise falou aqui, falou muito rapidamente aqui da avaliação do Moody's, eles mantiveram a nota do Brasil, né? Mas o Brasil perdeu o status do grau de investimento. Isso não acaba prejudicando, principalmente no Rio Grande do Sul, para resolver esse problema lá? Eu queria que tu falasse sobre essa avaliação deles de manter a nota, mas ao mesmo tempo o Brasil perde esse status do grau de investimento. Assim, tem dois pontos. Um é que assim, essas notas são comparativas muitas vezes. Né? Então você fala, o Brasil, quando você compara, o Brasil tem problemas, mas quando compara com os nossos competidores, né, históricos, Rússia, China, Turquia, Argentina, África do Sul, o Brasil está relativamente bem. Né? Então, essa foi um primeiro ponto. E a Moody's, essa em particular, me pareceu uma decisão olhando muito para trás. Eles falaram, o Brasil fez reformas no passado tal, e a gente não tinha feito nada a respeito disso. Então, acho que a nota ficou meio para trás. Estava um pouco de atrás, eles voltaram. Quando olha para frente, isso está escrito até na avaliação deles, né? Quando olha para frente, para que o que a Moody's fez, ela não melhorou a nota do Brasil, ela colocou um outlook positivo, ou seja, um viés de alta na nota, mas não aumentou a nota. O que ele diz é o seguinte, olha, para que este viés de alta, né, para que esse, como eles falam, outlook positivo, se transforme numa melhora de nota efetivamente, e aí o Brasil vai se aproximando de volta ao investment grade, a gente acha que está em 3 passos hoje abaixo, né, vai precisar mais reformas, vai precisar crescer um pouco mais, aí vai ser um pouco mais difícil. E o caminho está longo, né? Então, acho que o caminho está longo. Acho que essa sinalização foi boa, né? Acho que reflete tanto as reformas do passado quanto algumas que foram feitas mais recentes, a reforma tributária, eu acho muito importante, a gente pode falar sobre isso. O governo tem buscado fechar alguns buracos tributários que eu também acho relevantes, por exemplo, a desoneração da folha é algo que tem que ser debatido, né? Porque não há clara efetividade dessa medida no ponto de vista de geração de empregos, tem muitos estudos que mostram essa dificuldade. O PERSE, né? O PERSE era um programa emergencial
para um momento em que você teria restrição à mobilidade, o setor de serviços seria, principalmente o setor de eventos, altamente impactado. Isso já ficou 2, 3 anos para trás. 2, 3 anos para trás. O setor de eventos está muito aquecido, não é? Então, quem teve problemas, já teve problemas. Não é ter, talvez, baçal agora, porque eventos estão bombando no país. É o contrário, não é? Sensacional sobre isso. Nada mais permanente do que um programa provisório. Né? Exatamente. Você cria... A desoneração era isso, não é? Era o momento em que se tentou garantir mais emprego, teve essa argumentação e aí não consegue cortar mais. Mas ele está brigando, o governo está brigando contra isso. Eu acho que essa é uma boa batalha. Né? A tributação de fundos exclusivos de offshores também foi uma batalha correta. Isso não vai ser suficiente para fechar a conta, porque a aceleração de gastos foi muito grande. A gente está falando de soluções de tostões, entre aspas, para problemas de dezenas e até centenas de bilhões, como que está acontecendo com a dinâmica dos gastos. O impacto maior foi, né, agora, neste ano, né? Aí como é que fica o cenário? Da onde tirar mais dinheiro para você poder gastar mais e manter até o que é o esquema do arcabouço, né? Pois é, tem algumas medidas ali, por exemplo, eu mencionei aqui há pouco fundos exclusivos e offshores, que foram tributados, eu acho que deveriam ser, e aí tem 2 momentos de arrecadação, o estoque e depois o fluxo, né, os novos investimentos. O grosso está no estoque, e esse entra uma vez só, que vai ser esse ano. Né? O fluxo vai ajudar um pouquinho, mas não tanto. O mesmo com as decisões administrativas, dos contenciosos administrativos no CARF. Você tem ali um estoque que vai ajudar esse ano e depois o fluxo vai ser substancialmente menor. Então, julga as grandes causas, arrecada um pedaço, depois o fluxo é menor. E uma terceira, essa é um pouco mais problemática, que é aquela limitação das empresas aproveitarem o crédito tributário. São créditos tributários transitados e julgados, ou seja, a empresa tem o direito àquilo, e a Receita só está fazendo o seguinte: eu vou te pagar, só que eu não vou pagar tudo de uma vez, vou pagar em 3 anos. Então, aquela arrecadação vem, porque a empresa não está aproveitando o gasto tributário, só que lá na frente o governo vai ter que honrar isso. Então, é uma economia, parece uma economia, mas que na verdade não é. É uma pedalada, entre aspas. Né? É uma pedalada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Diante desse quadro de uma parte importante da tentativa de ajuste desse ano está calçada em receitas extraordinárias, é um exagero eu dizer que é possível, razoavelmente possível, que o primário no ano que vem venha a ser até pior do que foi o de 2024, ou seja, não apenas as novas metas que foram estabelecidas no PLD publicado recentemente, que diz respeito ao orçamento de 25, estarem excessivamente otimistas, mas como a dinâmica que desenhada lá de melhora gradual do superávit primário possa não ocorrer e a gente continue em níveis bastante altos de déficit primário. Como é que vocês estão vendo lá na XP? Você tem um time muito bom de óleo fiscal. Eu tenho razoável convicção de que o fiscal do ano que vem é pior do que o desse ano, porque o desse ano tem essas medidas pontuais todas que a gente comentou aqui, né, que estão ajudando a fechar a conta, mas que não vão se repetir no ano que vem. E algumas despesas desse ano, que deveriam ter acontecido esse ano, que foram antecipadas para o ano passado. Você lembra que o déficit do ano passado foi muito pior, né, dos precatórios. Mas ainda tem o pagamento, né? O pagamento foi ano passado, né, das 90 bilhões. Isso. Limpou esse ano, né? Limpou esse ano, só que no que vem começa volta o taxímetro está rodando. O precatório está fora da meta, o excesso de precatório está fora da meta, por decisão judicial até 2026, dívida, né? Mas impacta o primário vai ser pior. Então a gente vai ter um déficit público no ano que vem que muito provavelmente vai ser maior, a menos que venham novas medidas, e o governo tem falado nisso, né, que precisa de novas medidas para equilibrar o orçamento. Mas está esvaziando a caixa de, digamos assim, de ferramentas da Receita e da Fazenda para encontrar receitas significativas para fazer fechar a conta. Por isso que a gente tem assim, não sei de onde vai vir, né? E isso gera uma incerteza também para o setor privado, né? Da onde vão vir as novas mordidas da Receita Federal. Agora tem mais dificuldade, né? A gente vê que o governo tenta avançar, ele tem mais dificuldade até junto ao Congresso para poder avançar com medidas tributárias. Você falava da reforma, você vê a condição dela ter algum impacto, mesmo com uma transição tão longa, em termos fiscais, em termos de ajuste aí da situação? Acho que em termos de ajuste fiscal, não. Em termos de simplificação
da economia, talvez, eu não sei, no curto prazo. No médio prazo eu tenho convicção que sim. Acho que daqui a 15 anos, né, que parece um tempo muito longo, mas para a história de um país não é tanto assim. Daqui a 15 anos, acho que quando a gente olhar para trás e falar, pô, ali teve um marco que mudou a trajetória de produtividade da economia brasileira. Se a gente conseguir fazer essa reforma bem estruturada, né? Essa transição bem delineada, acho que vamos conseguir. Eu acho que o projeto de lei tem méritos, que foi enviado agora, né? que é o projeto de lei que dá os detalhes da reforma. Vai ser muito debatido no Congresso, mas se a gente tiver um bom debate, não inchar muito os regimes especiais, as exceções, né? Que a gente já está trabalhando com a alíquota alta, né? Isso, justamente reflexo de... Vai ser mais alta ainda. As exceções. Né? Mas assim, a alíquota alta não é uma surpresa. O Brasil tem uma altíssima carga tributária, só que ela é muito disfarçada pela essa miríade de regimes e tributos. E uma das vantagens do tornar isso explícito, do IVA, né? É a transparência. Ele torna isso explícito. Ó, o que você está pagando, você não sabe, né? Mas o que você está pagando é tudo isso aqui. Mas aí é o comparativo com os outros países que adotaram o mesmo sistema, e aí, de novo, a gente vai ser um país que tem uma carga tributária muito alta, né? No comparativo. Pode ser a taxa mais alta do mundo. Pode ser, porque nós temos uma das cargas tributárias mais altas do mundo. Um dos gastos mais altos do mundo, quando a gente principalmente olha os países que jogam na nossa liga, que são os países emergentes. Agora, Caio, voltando ainda a essa questão da mudança da posição do Copom, você vê riscos do lado da inflação? Eu acho que a inflação é um risco no Brasil, não por causa do Copom, né? Não, o Copom trabalhando com um risco maior, não por causa do Copom. Ele é um risco porque a gente tem esse desequilíbrio fiscal, se ele não conseguir ser permanente, né? Por enquanto a gente vê medidas ali de ajustes, né? Mas ainda não temos convicção de que o equilíbrio vai se dar de forma estável. Se a gente não tiver equilíbrio fiscal, dificilmente a inflação vai ficar perto da meta do Banco Central. Ela provavelmente vai rodar mais alto, 3, 4, 3,5, 4, 4,5, 5, né? Que é a história inflacionária brasileira. Os ajustes fiscais no Brasil, eles são sempre de duas naturezas, né? Ou de inflação ou de carga tributária, né? A gente tem a gente falou aqui agora há pouco que tem a carga tributária mais alta do mundo, uma das mais altas do mundo, mas não é obra recente. É obra de décadas de ajuste de pagamento das despesas via carga tributária, né? Mas, quando a gente olha o gráfico da inflação no Brasil ao longo do tempo, sempre dá umas estilingadas, assim. E essas estilingadas são momentos que você precisa dar um reequilíbrio fiscal ali, né? Pressionou muito, dá uma estilingada na inflação, reequilibra as contas e reseta o jogo. Isso. Reintroduz o imposto inflacionário por debaixo do pano. Um tempinho e depois volta. Então, eu acho que isso vai acabar acontecendo, né? De novo, assim, não estou vendo o risco de descontrole inflacionário, inflação de 2 dígitos, não é nada disso. Mas a inflação pode rodar num nível mais alto do que os 3% da meta do Banco Central. E aí, assim, para mim, o grande quebra-cabeça que nós temos para o ano que vem. Porque, veja, o Banco Central sinalizou desconforto com as expectativas, projeções de inflação, saindo da meta de 3 indo para 3,5, 3,6. Então, a meta é 3, a projeção está em 3,6, assim, tem uma tendência de alta do ano que vem. Ele está incomodado com isso. Agora, se a inflação for para 4, 4,5, que já é o topo da banda, no ano que vem, onde estarão as expectativas de inflação de 2026? Então, vamos tentar fazer um exercício aqui de imaginação, vamos nos projetar um ano para frente. Daqui a um ano, se a inflação estiver rodando a 4, 4 e pouco, e o ano seguinte vai ser o ano eleitoral, enquanto vão estar as expectativas, as projeções de inflação para 2026? Provavelmente de 4, 4,5 para cima, né? Então, se o Copom já está desconfortável com a inflação subindo ainda dentro do intervalo de tolerância, quiçá ela rodando bem acima da meta e podendo extrapolar o intervalo de tolerância. Acho que o Banco Central vai ter que subir taxa de juros ou sinalizar que vai ficar mais alto por mais tempo.
chegando perto do período eleitoral. Como é que isso vai se dar? Que tipo de pressão a gente vai ver sobre esse Banco Central? Se o Banco Central quiser manter a taxa de juros mais alta, ou eventualmente até subir, se ele estiver vendo a inflação passando de 4, 4,5, que para o histórico brasileiro não é grande coisa, não é tão alta, mas tem uma meta de 3. Como é que você vai equilibrar essas três coisas? E a reação do mercado ainda, né? Quando o dólar, porque o dólar é um termômetro dessas expectativas também. A curva de juros. Curva de juros, a própria curva de juros, não adianta você segurar a Selic, né? Exato, porque a curva de juros, no final das contas, que é o transmissor da política monetária para o custo de financiamento das empresas e das famílias. Você olha os títulos públicos que são atrelados à inflação, as NTNBs, em todos os horizontes, elas já estão remunerando acima de 6% reais. Não há dívida pública que aguente uma taxa de juros desse tamanho. Então, esse sintoma já está aparecendo. E aí a pergunta, você acha que sobe juros ano que vem? É uma boa pergunta. Eu acho que sobe. Com mudança na direção do Banco Central? Eu acho que, assim, dos dois... Então, vou fazer um hiato aqui. Dos dois males... juro alto e algum desaquecimento da economia e o risco de você ter que não seja uma inflação de 2 dígitos, nada disso, tal, mas um início de uma pressão inflacionária mais significativa, dado que a gente está falando de 2 anos adiante na eleição, né? O tempo joga muito contra qualquer estratégia de tentar empurrar com a barriga o problema. Eu acho entre esses dois males o da inflação saindo aí de prumo, eu acho que é o pior. Acho que vai ter esse tipo de problema com a administração, a pressão vai ser muito grande, mas, como a gente aprendeu nas outras vezes, acaba se fazendo na dor, com pressão no câmbio, etc. Talvez tardiamente, talvez tenha que se fazer até mais do que se fizesse de uma maneira coordenada. Melhor segurar em 2025 do que em 2026 ter uma deterioração, é isso? Certamente, do ponto de vista, se você olhasse, que não deveria ser considerado pelo Banco Central, mas se você olhasse do ciclo político, do ponto de vista do ciclo político, certamente seria melhor você se antever o problema. E se a gente olhar para a história, tem um exemplo de um momento em que o Banco Central acabou cortando as taxas de juros mais do que os fundamentos justificariam, e foi visto naquele momento como uma intervenção, uma pressão política de corte de juros, que foi naquele momento 2011, agosto de 2011. Agosto de 2011, quando o Banco Central, com a inflação subindo, cortou a taxa de juros para perto de 7%. O mesmo Banco Central, com o mesmo governo, foi obrigado a jogar os juros de 7% para 14,25%. Né? Então, mesmo naquela situação que, na minha visão, é um momento ideológico do ponto de vista econômico mais duro do que a gente tem hoje, mesmo naquele momento, quando a taxa de câmbio começa a subir, se a inflação começa a subir, o que afeta mesmo a vida das pessoas é a inflação, bem mais do que a taxa de juros. Então, se a inflação começa a pegar... É o poder de compra, né? O poder de compra afeta todo mundo, né? Uma desaceleração da economia, sim, sem fazer juízo de valor. É preciso fazer o ajuste. Ela impacta quem eventualmente perde o emprego, impacta um pouco com o desaquecimento, mas a inflação é percebida por todo mundo. Concentra a renda. A inflação é um instrumento de concentração de renda muito problemático, né? Caio, eu vi o Marcelo falando aqui da dívida pública e o pai não vai me perdoar se eu não te fizer uma pergunta, mas é em relação à dívida do Estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a gente tem visto o governador, o Eduardo Leite, pressionando muito o presidente Lula em relação à renegociação da dívida do Estado. E a gente fica olhando, assim, ele pressionando e o presidente tangenciando a situação. É possível fazer essa renegociação do jeito que as contas estão hoje? É possível dar um alívio para o Rio Grande do Sul em relação à dívida do Estado com a União? Eu acho que a gente tem que separar antes da calamidade e depois da calamidade, né? Agora, depois da calamidade, assim, o Rio Grande do Sul vai ser um estado que vai ser inevitável, vai ser uma coisa... Pagar, né? Não pagar agora. Esse ano não dá para pagar. Não, acabou a economia do Estado, né? A economia do Estado está muito debilitada. 3 bilhões e meio, e isso é muito menos do que eles vão necessitar, né? Não vai ter como, assim. Então, mas eu pegaria a tua pergunta e ampliaria para estados com problemas. Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, que historicamente os estados que estavam ali com mais
ajuda do governo, aqueles programas especiais lá de regimes de recuperação fiscal, etc. E isso vale para outros estados também, né? É possível renegociar a dívida do estado? Assim, não faz muita diferença, né? A dívida está, do ponto de vista do cidadão, a dívida não vai desaparecer. Vai estar ou com o estado ou vai estar com o governo federal. Do ponto de vista do cidadão, é dívida igual. E essa dívida vai ter que ser equacionada, né? Se o estado não pagar, a União vai pagar, vai ficar com a dívida, né? Porque essa dívida foi criada em cima de um déficit. Esse déficit foi financiado com títulos públicos federais que foram, né, que ajudaram. Então a dívida está lá, né? O grande problema é o incentivo que você dá ao perdoar uma dívida sem nenhuma contrapartida, né? Quantas vezes isso já aconteceu no passado? O economista Marcos Mendes, do INSPER, consultor, está no Senado Federal também, é um dos maiores especialistas de fiscal. Ele tem um artigo, está lá no site do INSPER, aberto, que ele lista todas as vezes em que o governo federal teve que resgatar os estados. Então, assim, se ele perdoar a dívida dos estados, vai ser mais uma de uma longa lista, né? Eu tenho filhos, Marcelo tem filhos, né? A Denise tem filhos, eu não sei se você tem filhos. Não tem. Mas seu filho tem um problema, você perdoa. Ele vai incorrer de novo no mesmo problema. Você vai lá e perdoa. A natureza humana, né? Você não está gerando o incentivo necessário para corrigir o problema. Para mudar de comportamento. Vai acontecer de novo, né? Então, eu acho que essa é a parte mais delicada. Gerar um compromisso de sustentabilidade daquele novo ambiente. Porque a gente vê o Rio de Janeiro enfrentando o processo, o atual governador, exatamente por isso, né? O dinheiro da SEDAI se perdeu, contratação excessiva, que pode ter vínculo com a eleição, mas é o tipo de comportamento que a gente vê aqui no Brasil com muita frequência. Parece até replay da nosso último videocast com o Raul Veloso, e isso casa muito bem o ponto do Caio com o tema daquele videocast, que foi especificamente a fragilidade das finanças dos entes federados, em particular dos regimes de previdência. Então, quando o Caio fala de contrapartida, especificamente, se a gente fosse entrar nos detalhes, um programa bem desenhado, né, quando a gente pensa no design institucional de um programa, para que ele seja consistente, ele leve ao objetivo desejado, que é colocar as finanças em ordem, quais são as reformas que você vai fazer para que você tenha acesso a essa linha de apoio. E aí vale para todo mundo. Tem os regimes próprios também. Regimes próprios. Então, como ficou claro no videocast passado, por conta da necessidade política de aprovação da reforma da Previdência de 2019, você deixou na última hora de fora estados e municípios. E quase ninguém fez o dever de casa. Então, é um momento oportuno, dentro de uma necessidade, para você colocar de volta esse tema. Agora, o Rio Grande do Sul vai passar por um grande desafio nessa reestruturação, de reconstrução, ao mesmo tempo que você vai ter gastos com o pessoal, né, gastos da máquina pública, é uma reorganização total, é um colapso financeiro e estrutural do Estado, né? É isso. E olhando para frente, eu vejo muito essa discussão, né, como é que qual vai ser o papel da União e dos outros estados nesse processo. Assim, cabe a nós, né, outros estados, trabalharem mais, porque a gente vai ter que sustentar o Rio Grande do Sul por um bom tempo agora, porque isso não teve jeito. Agora a gente vai ter. Tem um peso inflacionário também, né, Caio? Somos uma federação ali e tem um pedaço ali que teve um problema. Todo mundo vai ter que trabalhar um pouquinho mais para ajudar na reconstrução do Estado. E você vê um impacto maior na inflação, que o governo está preocupado, agora a questão de arroz, trigo, mas pode ter comprometimento até de plantio próximo, não é? Pelo estrago que houve todos os locais. Talvez pontual, assim, no primeiro momento. Tem uma discussão ali, né, de qual vai ser o tamanho desse impacto inicial, porque boa parte da colheita já tinha sido feita, né? Soja, arroz, um pouco de milho, que são as culturas principais, principalmente o arroz. O arroz é 70% da população da produção nacional. Soja impacta o mercado internacional, mas a colheita já tinha sido feita. Agora, em que condições esses grãos estão hoje? Já tem relatórios de que vários dos silos foram inundados? Foram inundados, não adianta, não consegue tirar de lá. Então,
isso vai ter um impacto importante na produção. A gente vai importar. É até a forma de transporte, né? Vai ter infraestrutura para transporte da mercadoria, do que sobrou, se sobrou e pega também a pecuária. Então a gente vai ter um problema de alta de preços agora no curto prazo. Isso tende a voltar lá na frente, quando normalizar, você volta à produção, os preços tendem a voltar, então tem uma alta, depois os preços voltam ao ponto inicial, ao ponto anterior. Vamos ter que avaliar, mas certamente, pelo menos no curto prazo, as projeções de inflação deste ano tendem a subir um pouquinho por conta de alimentos. Então você vê um cenário que a gente pode contar de 2024, 2025, não especificamente Rio Grande do Sul, mas o cenário macro da economia brasileira, sem grandes alterações, a gente vai ficar nessa incerteza em relação ao comportamento de inflação fiscal, qual o nível ideal de juros, vamos ficar por aí? Acho que o Brasil, ele, primeiro, pensando assim, de forma mais ampla da economia brasileira, o que a gente espera para os próximos 2 ou 3 anos. Primeiro, o Brasil está muito bem posicionado no cenário internacional, né? É um cenário difícil, eleições nos Estados Unidos, tensões geopolíticas em todos os lados, mas a demanda por commodities subiu muito, alimentos, metais, energia, e o Brasil é uma superpotência em commodities, mais do que era no passado. Aumentou a área plantada de grãos, virou uma superpotência de petróleo com as concessões e o pré-sal, energia limpa, o mundo está atrás de energia limpa, o Brasil tem condições de fornecer mais do que qualquer outro país, então nós estamos muito bem posicionados. Fizemos reformas importantes no passado, nos últimos governos e anos, todos eles, inclusive esse, e essas reformas eu acho que vão continuar gerando frutos, concessões, investimentos. Está vendo a área de saneamento, como está se movimentando, investindo mais, isso para a perspectiva de longo prazo do país é muito bacana. Ferrovias, os investimentos todos estão sendo feitos, o governo está renegociando algumas concessões para fazer mais investimentos nessa área. Então tem um pedaço do Brasil aqui que está muito bem estruturado. Estamos crescendo, talvez um pouco turbinado por políticas insustentáveis, mas a verdade é que o Brasil surpreendeu para cima em termos de crescimento nos últimos 4 anos. Inclusive 2020, né? Caiu menos do que se esperava durante a pandemia, se recuperou mais rápido em 21, 22, 23 e 24 crescendo mais forte. Ou seja, tem uma dinâmica aqui que revela um país que funciona, né? E tem potencial. Institucionalmente, a gente pode não sermos a Suíça, né? Mas nós não estamos competindo com a Suíça. A gente compete de novo, né? Com a África do Sul, com a Turquia, com a Rússia, com a China, com o México, e comparado a esses países, nós somos um país que institucionalmente funciona, né? Com todos os nossos problemas. Então, essa combinação de coisas nos deixa otimistas, tem um potencial ali. Qual é o problema aqui que eu vejo no curto prazo? No curto prazo é esse, as contas públicas, inflação, essa pressão ali, essa, né, interferência da gestão política na gestão econômica, que não é muito clara, como já foi no passado, então também não dá para a gente cravar que vai para um lado ou para o outro. Então acho que a gente tem um pouco dessa incerteza, esse risco econômico, fiscal principalmente, que vai nos deixar, muito provavelmente, com juros um pouco mais altos do que poderiam, inflação um pouco mais alta do que poderia, crescimento um pouco mais baixo do que poderia, porque tem essa incerteza toda de aumento de carga a todo momento, de medidas tributárias sobre as empresas, mas assim, num contexto em que é um contexto de oportunidades, um contexto favorável para a economia brasileira. Então, assim, a gente discute aqui muitos problemas, mas quando a gente coloca em perspectiva e principalmente compara com outros países emergentes, eu vejo o Brasil muito bem. Agora, como é que você vê a reação favorável, por exemplo, de mercado financeiro na Argentina? E aí eu acho que a gente chega na questão do ajuste fiscal no limite, né? Porque eles estão tentando, de toda forma, fazer ajuste fiscal, só que a contrapartida é o aumento da pobreza, que já estava muito elevado. Insatisfação da população. Mas tem uma reação positiva de mercado financeiro, de bolsa lá deles, de avaliação geral. Como é que você vê essa situação específica de Argentina? Essa é uma boa, Marcelo. Depois, se você quiser me completar aqui com a sua visão também de economista, pode ser interessante. Mas assim, tem uma falsa impressão, quando você gasta muito, você tem uma falsa impressão de que a população está acolhida, né? Porque o governo fica dando transferência, só que isso gera tanta inflação que a inflação te corrói seu poder de compra do outro lado, né? Às vezes
melhor parar essa máquina, fecha aqui o ralo dos gastos públicos. Isso vai gerar um incômodo muito forte no curto prazo. Em compensação, você faz de forma pragmática, especialmente, né, eu falei aqui agora há pouco de que o Brasil está bem posicionado em termos de commodities, a Argentina também. Então, se a Argentina tiver uma visão pragmática e voltada a mercado para o seu setor de commodities, aproveitar esse gancho, trazer renda, este período de choque ele dura pouco, né? Porque já começa a ter renda do outro lado, essa renda reequilibra o fiscal, cai a inflação e rapidamente o governo consegue voltar a dar assistência para quem precisa, a economia cresce, gera emprego. Então, esse tratamento é um tratamento meio de choque, mas ele te dá espaço para uma recuperação. Vai dar certo? Não sei, né? Porque a situação era muito complicada, mas me parece uma estratégia que tem probabilidade de dar certo. A estratégia alternativa é uma estratégia de gradualismo. Ajuste gradual, vai apertando. Eles tentaram com o governo Macri. Só que aí é mais difícil, porque aí demora mais para os efeitos positivos aparecerem, o mercado não reage tão positivamente. Né? A economia demora para voltar. Para voltar e dar os dividendos políticos que é necessário para manter o apoio político à estratégia. Então, ela morre, a força política morre no tempo. Os economistas chamam isso de fadiga do ajuste. Você vai chegando uma hora que não aguenta mais e larga a mão, né? E aí volta para o regime anterior. Então é melhor fazer um tratamento mais firme, mais duro, né? E colher rapidamente os benefícios, os frutos. E isso está começando a acontecer, né? O peso argentino foi uma das melhores moedas entre os países emergentes, a bolsa argentina subiu, a economia está voltando a crescer. A inflação está voltando, né? Muita gente confunde a inflação dos primeiros meses, o ajuste de preço, vamos chamar assim, dos primeiros meses como inflação. Isso não é inflação, isso é um realinhamento de preço relativo. De preços que estavam muito artificialmente congelados, né? Que por trás de boa parte dos problemas, não todos evidentemente, boa parte dos problemas fiscais, então você precisava corrigir esse lado. É claro que no primeiro momento, nos índices de inflação, isso parece uma alta inflação, mas isso é um realinhamento de preços, e como todo mundo já sabia, qualquer economista já conhecia, que passado o tempo, feito esse realinhamento, a inflação, com as contas públicas mais em ordem, a inflação começaria a recuar, que é o que está acontecendo. Então, nem dá para julgar que a pobreza está aumentando, você não consegue fazer uma avaliação de poucos meses que houve aumento de pobreza, você vai ter que dar tempo para o remédio fazer os seus efeitos. E aparentemente está no caminho correto, do ponto de vista técnico, é consensual o ajuste. A questão sempre é política por lá, em qualquer lugar, mas por lá é mais difícil. Ele no início, adotou uma postura de rejeitar qualquer tipo de abertura de negociações. Isso custou para ele algumas derrotas. Muitas greves. As greves vão acontecer sempre, isso é inevitável, cada vez mais com as mídias sociais. Está enfrentando agora, mas isso é parte isso estava na conta. Né? A sociedade deu para ele uma carta, de uma certa forma, para corrigir os últimos anos. Havia uma exaustão da sociedade com o modelo. Sabiam que o modelo era esse, né? Sabiam que o modelo era esse. É claro que isso não dá para ele um tempo infinito. Mas as coisas estão aparentemente começando a darem resultado. Agora tem um custo. E a Argentina é importante nas relações com o Brasil, né? Eu colocava a Argentina por causa disso, das transações comerciais. Mesmo havendo divergências ideológicas, é um país importante para o Brasil. É importante. É importante o continente estar bem, né? Para que a gente possa crescer junto. Aparentemente, essa polarização dos dois lados, né, no debate, ela tá sendo, da retórica, principalmente, está deixando de lado do ponto de vista prático das relações. Né? Pelo menos eu não consigo identificar isso vindo para mim. Mercosul, né? De Mercosul, pensando nessa coisa da relação comercial. E aí, Estados Unidos, você citou a questão das eleições, mas tem esse problema dos juros, né? Que tem trazido aí reações meio que bipolares do mercado financeiro, a cada fala, a cada sinal, a cada indicador. O mercado sobe, desce, além dos problemas locais, Estados Unidos no radar, né? Os Estados Unidos eles imaginavam que poderiam cortar os juros já esse ano mais rapidamente, né? O próprio presidente do Banco Central americano, o Fed, Jerome Powell, disse que em dezembro, que olha, a inflação está caindo, está tudo bem, o próximo passo é cortar os juros, o mercado se empolgou e tal.
Só que quando começou o ano, viu que é um pouco mais difícil, porque a inflação caiu, mas não caiu tanto quanto necessário e parou de cair. Está resistindo, né? E deu uma sinalização de que ela podia estar voltando a crescer. E a dúvida foi por que a inflação não está caindo se as condições de oferta lá da pandemia se normalizaram e o juro subiu tanto, né? Aí é uma história muito parecida com outros países, inclusive nós. A política fiscal continuou muito expansionista, né? Então sobrou ali estímulos à demanda, sobrou atividade econômica, né? O desemprego continua muito baixo, o crescimento do consumo principalmente foi muito forte e a inflação não caiu. E o Banco Central não pôde cortar os juros da maneira como ele imaginava e agora tá chegando, vai chegando perto das eleições, vai ficando mais difícil, né? Porque nenhum Banco Central gosta de se mexer muito durante o período eleitoral para não ser acusado de estar beneficiando esse ou aquele candidato, né? Lá eles estão há mais tempo com um regime de Banco Central independente, aquilo que a gente estava falando lá atrás, né, de estar acostumado. Então o Powell vai continuar presidente do Banco Central, ganhe Trump ou ganhe Biden, né? Então ele fala, não quero aqui parecer que eu tentei ajudar um ou ajudar o outro. Então, se for chegar muito perto da eleição, acho que ele vai preferir nem começar a cortar e deixa para cortar. Até em setembro, por exemplo, que é a última aposta do mercado. Acho que setembro ainda dá. Se passar setembro, aí só dezembro. Aí acho que ele vai esperar para passar. Com juros lá mais altos, mas independente de quando é que o Fed vai cortar os juros, você tem uma estrutura fiscal mais complicada nos Estados Unidos e provavelmente os juros nos Estados Unidos vão ser maiores por mais tempo. Juros americanos é o juro base do mundo inteiro. Quando o juro americano sobe, é como se subir a maré de todos os outros juros, né? Os juros logo depois da crise de 2008 foram muito baixos. Agora eles estão voltando ao patamar que tinha anteriormente. Juros mais altos lá fora também é uma razão para o Banco Central ser mais cauteloso aqui. É isso, a gente vê que é a necessidade de calibragem, né? Em todas as áreas, né? Na Europa passou, você teve uma situação de pós-pandemia, situações, reflexos da guerra também, a Europa também tentando se ajustar, né? Aqui na América Latina. O último recado aí, Caio, em relação à nossa economia. Acho que o recado principal é esse. A economia brasileira está bem posicionada, fizemos reformas importantes, institucionalmente o Brasil é um país que funciona, então temos muitas oportunidades, né? Nós somos otimistas com relação ao potencial da economia brasileira. Temos essa tragédia no Rio Grande do Sul, que foi um percalço no caminho que vai ter que ser equacionado, mas nós temos condições para equacionar. E de resto é reequilibrar o curto prazo, né? Deixar a economia funcionar, tentar reduzir a pressão sobre o setor privado, tentar reduzir a pressão política sobre a gestão econômica, né, em diversas áreas. Com a economia funcionando, a gente já viu isso em vários outros governos no passado, com a economia funcionando, com o cenário econômico global favorável ao Brasil, nós temos tudo para voltar a crescer de forma equilibrada. Só que precisamos cuidar do curto prazo. Se derrapa no fiscal, a derrapagem fiscal pode atrapalhar as outras áreas. É um custo, né? É isso? Quase nunca aconteceu isso, né? A gente não tem histórico, não tem experiência nessa coisa desses deslizes, assim, mudança de rota. A história do Brasil. A gente tinha um bom potencial, mas vamos torcer, né? Pelo menos é isso. E um momento aí de reconstrução no Rio Grande do Sul. Acho que esse que é mais importante, a gente acompanhar, mesmo que haja muitas exceções, é ver se não tem desvio demais, né? Como vocês colocaram. Caio, quero agradecer muito a sua participação aqui no Além das Manchetes. Foi ótima conversa, um bate-papo. Caio Megali, que é economista-chefe da XP. Eu que queria agradecer, foi um prazer esse bate-papo aqui, muito gostoso, passou super rápido e fico à disposição aqui para a gente fazer outros papos como esse. Deise, obrigada. Obrigada, gente, prazer, cara. E Marcelo, você que obrigado. É muito grande ter o meu grande amigo, economista de primeira linha e um parceiraço de Allianz Parque agora. Tá bom. Por aí eu não vou torcer muito não, mas é isso, vamos de tricolor. Obrigada a você que esteve com a gente e até a próxima semana. E confira os nossos programas anteriores também. A gente já teve muita conversa aprofundada, questão fiscal, os problemas do Brasil, tem vários aspectos, né? Nós alinhavamos aqui vários pontos hoje, mas tem muito mais a se falar do Brasil, das nossas dificuldades, para ver se a gente entra num rumo melhor. Obrigada pela tua companhia.